A Grande Guerra do Norte foi um conflito armado que ocorreu no norte da Europa entre os anos de 1700 até 1721. O conflito ocorreu basicamente entre a Aliança do Norte, formada entre o Império Russo, Polônia-Lituânia, Dinamarca-Noruega e a Saxônia, contra o Império Sueco em união ao Império Otomano, Hohenzollern, um ducado, e a Grã-Bretanha. Os antecedentes e motivos da guerra foram a expansão estrondosa da Suécia na região da Europa, principalmente na Escandinávia, mostrando-se uma potência não só em questão militar, mas em expansão territorial. Já a Rússia queria tomar de volta o território báltico, que uma vez pertenceu ao seu território, porém a Suécia havia tomado a região. E estando a Rússia sob o controle de Pedro, eles tentariam essa retomada, assim como outros países também desejavam territórios suecos, como é o caso do Reino da Polônia e Lituânia, que no seu governo estava Augusto II e ele desejava se expandir por uma região chamada de Livônia. Por fim, a Dinamarca-Noruega já disputava há muitos anos alguns ducados da região entre a Dinamarca e a Suécia. Muitas dessas vezes, a Dinamarca perdeu esses conflitos, assim perdendo várias partes de seus territórios, formando ducados como Holstein-Gottorp e Schleswig-Holstein, territórios esses que a Dinamarca queria. E então, havia um ponto que na visão da Rússia, da Polônia e da Dinamarca seria muito vantajoso para iniciar-se uma guerra. Um governo que na Suécia tinha em seu trono Carlos XII, um rei até que jovem, com cerca de 17 anos. Sendo assim, os três formam uma aliança em 1699, já que possuíam os mesmos objetivos: atacar a Suécia e conseguir território. Com isso, em fevereiro de 1700, o território da Saxônia dá início ao conflito, invadindo a Livônia. Em março, a Dinamarca resolve fazer a mesma coisa e invade o Ducado de Holstein-Gottorp. Só que dessa vez, a Inglaterra e a Holanda, que eram favoráveis à independência deste ducado, resolvem aliar-se à Suécia. Graças a essa decisão, a Dinamarca ela é obrigada a sair da guerra em agosto, após uma tremenda derrota à Suécia. Logo em seguida, Carlos XII, o imperador da Suécia, decide invadir a Livônia para retirar os russos que já estavam lá, assim como os poloneses. E também como retaliação a esta invasão polonesa, Carlos XII decide também invadir a Polônia. Com isso, em 1704, ele submeteu a Saxônia, além de tirar o polonês do cargo de rei da Polônia. Lembrando que como Augusto II era rei da Polônia e Lituânia, além de eleitor da Saxônia, esses dois cargos ficam agora nas mãos de Carlos XII, que aproveita para ficar na região durante 2 anos, dando tempo suficiente para a Rússia se preparar. Neste período em que Carlos XII ficou parado, ele também tentou fazer uma melhoria em seu exército. Porém, logo em 1707, ele parte em direção à Rússia, com o objetivo de atacar o exército inimigo. A Suécia e o czarado russo acabam por se encontrar na fronteira entre a Polônia e Lituânia e o czariado da Rússia, em setembro de 1708, na Batalha de Lesnaia. Entretanto, nenhum dos lados sai vencedor. Nesse momento, o exército sueco decide retroceder e ir para a Ucrânia, onde se encontrava parte do exército principal. Nisso, a Rússia também foi atrás deles. Logo, em julho de 1709, ocorre a Batalha de Poltava, onde acontece a grande virada para os russos, pois vencendo os suecos que estavam ali, esses mesmos acabam por ter de recuar até a Moldávia, uma região do Império Otomano. A Suécia então
decide fazer uma aliança com o Império Otomano, fazendo com que ela entre do seu lado, pois Rússia e Império Otomano não se davam bem, já estando envolvidos em alguns conflitos anteriormente. O auxílio otomano acaba por não fazer grande diferença à Suécia, porém Carlos XII ainda tem de retornar a seu império. Porém nisso, os russos, com a aliança à Polônia, que neste período estava sem um governo próprio, já que Carlos havia deixado a nação, e com isso ambos atacam a Suécia. Por isso, Pedro I tem espaço para poder dominar várias regiões do Império Sueco, como a Estônia, a parte da Livônia e a Finlândia. Com o imperador Carlos XII de volta, o Império Sueco consegue estender a guerra. Porém, nesse ponto, já havia muitos problemas a ele, como a falta de abastecimento e o exército já bem degradado. Em 1702, Carlos XII é morto após levar um tiro. Nisso, o exército sueco não possui mais forças para continuar boas ofensivas. Nos 3 próximos anos, a Rússia, com o auxílio da Prússia e Dinamarca, ataca a Suécia bruscamente, dando fim ao conflito em 10 de setembro de 1721. Portanto, como consequências dessa guerra, temos a perca de muitos territórios por parte da Suécia. Estes foram cedidos por meio de tratados à Rússia, à Prússia e à Dinamarca. Isso consolida o fim do crescimento da Suécia como uma potência europeia em expansão, e assim como a Polônia, que era um estado ainda estável, porém a partir disso não consegue manter sua estabilidade no cenário europeu e travaria outras guerras futuramente, sendo extinto em 1795. Mas a maior vitoriosa da guerra foi a Rússia, que por fim, alguns meses depois, em 22 de outubro de 1722, acaba por fundar o Império Russo, com expansões territoriais sobre a Finlândia, sobre a região báltica, tendo assim acesso ao mar, o que daria uma boa vantagem no cenário de navegação